Renovo os meus cumprimentos a todos. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português apresentou um requerimento para que na Comissão de Trabalho e Segurança Social se procedesse à audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e também da Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro e do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira sobre o despedimento coletivo na Saint-Gobain Securite Portugal. Na sequência da aprovação por unanimidade desse requerimento na Comissão de Trabalho e Segurança Social, foram já realizadas audiências sobre este processo e no âmbito do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E relativamente a este requerimento em apreço para a audição destas entidades, requerimento apresentado, repito, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vamos então iniciar a audição nesta comissão da Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro, cujos membros da delegação aqui presentes são Fátima Messias, coordenadora e representante da Direção Nacional da FEBICOM, e Pedro Milheiro, representante do STIV. E membro também da Direção Nacional da FEBICOM, correto? Apresento os meus cumprimentos aos membros da delegação, agradeço a vossa presença. Nós tivemos anteriormente a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PS da Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain. Os nossos trabalhos prolongaram-se e, portanto, peço desculpa pela hora adiantada e, contribuindo para avançarmos, dou de imediato a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP, para apresentar o requerimento. Eu penso que estão todos já familiarizados com a grelha de tempos e, portanto, avançamos já para a apresentação do requerimento, com uma intervenção inicial de até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento a FEBICOM, os membros da delegação, Fátima Messias, Pedro Milheiro, agradecendo também a vossa presença, num requerimento que o PCP apresentou, considerando os profundos impactos que este anunciado encerramento e fim de produção e de trabalho e indústria, na indústria do vidro, com o profundo impacto que esta intenção anunciada pela Saint-Gobain tem, tanto na vida dos 130 trabalhadores que são diretamente atingidos por este despedimento coletivo que se anunciou recentemente, mas também com prejuízos profundos para a economia local, para a economia regional, mas para a nossa economia nacional e para a nossa produção nacional, porque estamos a falar de trabalhadores altamente qualificados, de uma atividade industrial de profunda importância também para o nosso país e de mais um passo num caminho que tem tido lugar de destruição da nossa capacidade produtiva e de efetivamente um aumento da nossa dependência em vários setores de atividade do estrangeiro e de multinacionais. Estamos a falar também de um processo em que a busca exclusiva de lucro e de domínio completo do setor por parte do Grupo Saint-Gobain tem naturalmente lesado em vários momentos os seus trabalhadores, também a economia nacional e o Estado português, e na audição que tivemos anteriormente com a própria Comissão de Trabalhadores confirma-se exatamente este mesmo caminho e esta opção até, diríamos assim, de efetivamente encerrar esta produção e de criar condições para que este encerramento tivesse lugar, nomeadamente por parte da multinacional que detém a Saint-Gobain Securite Portugal. Esta fábrica, que em tempo chegou também a empregar mais de 1.200 trabalhadores, antes da privatização que foi feita e concluída no governo de então de Cavaco Silva,
teve efetivamente este papel importantíssimo com este número de trabalhadores, sendo que o papel que tem hoje não é menos relevante naquela que é a economia local e a nossa produção nacional. Estamos a falar de uma empresa inserida num grupo económico e inserida numa multinacional, dimensões que nós não desligamos na análise que fazemos também da situação, e de uma multinacional que em vários momentos recebeu vários tipos de apoios por parte de vários governos do nosso país. Desde logo, mesmo após a própria privatização que foi feita, em que o grupo francês pretendeu aumentar a capacidade do forno de vidro plano, e que obteve por parte do Estado, nomeadamente na altura de um governo de PS, 48 milhões de euros em apoios fiscais, sem qualquer tipo de contrapartidas, com o propósito anunciado de construir esse novo forno e aumentar a produção de chapas para painéis solares. Sendo que, não obstante estes mesmos apoios e a obtenção de lucros de 1.900 milhões de euros em 2008, o que também é um facto é que a empresa depois decidiu parar este forno, que se encontra parado até hoje, não havendo produção numa licença que a empresa tem e que já confirmamos que é uma licença atribuída pelo Estado português, não produzindo esta empresa o vidro, mas também não deixando ninguém produzir, com tudo o que isto significa de lesivo para a nossa produção nacional, de lesivo para trabalhadores que têm condições de trabalhar nessa produção, mas também, no fundo, de uma posição de monopólio que esta multinacional assume e que ninguém contraria e ninguém tem contrariado ao longo dos anos. Estamos também a falar de uma empresa que ao longo dos anos procedeu, e quando falamos de uma empresa não falamos só da Saint-Gobain Security Portugal, falamos de várias empresas que pertencem ao grupo Saint-Gobain e da própria multinacional, porque, como disse, nós não desligamos estas dimensões, que procederam a vários despedimentos coletivos, a planos de reestruturação, que recorreram a períodos de layoff, e não estamos a falar deste último layoff simplificado que foi feito pela Saint-Gobain Security Portugal, enquadrado na situação epidémica, sendo que o que também resulta daqui é, no fundo, instalações, nomeadamente a Saint-Gobain Glass, que estão na prática inutilizadas, mesmo após despedimentos de largas dezenas de trabalhadores que perderam também os seus postos de trabalho. Em 2013 é encerrada a Saint-Gobain Solar Covilis, despedindo-se mais uma vez cerca de 50 trabalhadores, com um despedimento também coletivo na Saint-Gobain Security Portugal de cerca de 50 trabalhadores. Juntamos aqui um outro elemento que nos parece também importante, que tem a ver com o que foi feito também aos trabalhadores de um ponto de vista salarial, que foi o congelamento salarial que teve lugar em 2019, 2020 e 2021. Não obstante, continuam a ser atribuídos a esta multinacional vários fundos comunitários, nomeadamente o Portugal 2020 também atribuídos recentemente, e continua a ser dada a hipótese também da Saint-Gobain Security Portugal recorrer, como recorreu, ao layoff simplificado, sendo que depois acaba por não salvaguardar os postos de trabalho que deveria salvaguardar na utilização deste mesmo instrumento. Estamos a falar também de uma multinacional que no primeiro semestre deste ano teve lucros próximos de 1.300 milhões de euros, em que a própria Saint-Gobain Security Portugal tem lucros acumulados ao longo dos anos de largas dezenas de milhões de euros e que se alicerça neste momento no prejuízo dos últimos 3 anos para tentar justificar, no nosso entender, o injustificável, que é a destruição de postos de trabalho e a destruição de capacidade produtiva. Prejuízos profundos para os trabalhadores que perdem o seu posto de trabalho, que não podem, por via da própria legislação laboral que existe hoje, contestar o despedimento, porque para o fazerem têm que entregar o valor de compensação, de indemnização por esse mesmo despedimento. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, ou seja, a legislação hoje impede que os trabalhadores possam, de uma forma digna e com todo o direito que lhes deveria ser garantido, defender os seus postos de trabalho, e nesta situação
que nós naturalmente consideramos que é mais um crime económico e social que está a ser cometido, o que nós entendemos também é que a Assembleia da República não pode passar indiferente e que não pode haver aqui cumplicidades. E é também no sentido de ouvirmos a Federação, que também tem acompanhado todo este processo e que também tem acompanhado as lutas dos trabalhadores na defesa dos postos de trabalho e dos seus direitos, que o PCP apresentou este requerimento, sem prejuízo depois de perguntas mais concretas numa segunda ronda. Gostaríamos também, nesta primeira fase, de ouvir a posição da Federação sobre todo este assunto. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para uma resposta individual a esta intervenção inicial do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra a FEVICOM. Até 10 minutos nesta primeira resposta, depois disporão, depois das intervenções dos outros grupos parlamentares, da soma desse tempo para voltarem a intervir. Obrigada. Obrigada também à Sra. Deputada Diana Ferreira e à exposição que colocou, que reflete a realidade em relação a esta empresa. Deixaria no início três ideias sintéticas, até porque os senhores deputados e as senhoras deputadas já tiveram a ocasião de ouvir hoje mesmo a própria Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain. A primeira é que, de facto, as decisões, todas as decisões empresariais em relação à Saint-Gobain Securite Portugal são tomadas, assumidas pelo Grupo Saint-Gobain, naturalmente. Portanto, nada é desfasado das indicações, das orientações e das decisões que venham do próprio grupo. Aliás, durante o decurso do processo das 5 reuniões de informação que houve na empresa do processo de despedimento coletivo, entre agosto e setembro, em que a Federação, a FEVICOM, também fez parte como assessora da Comissão de Trabalhadores, isso foi claramente explanado pelo diretor da empresa, pelo diretor de Recursos Humanos. Ou seja, este despedimento coletivo foi uma decisão, quase que uma imposição do próprio Grupo Saint-Gobain. Portanto, obviamente, nós sabemos que isso funciona assim, é uma unidade, mas não está desfasada do todo. Por tudo aquilo que observamos, conhecemos e acompanhamos ao longo destes últimos meses, na Federação, a direção da Federação, a análise que já fez no órgão, com toda a informação, com todos os documentos, com todas as atas do processo, não temos dúvidas que há todos os indícios de que foi um processo de despedimento coletivo planeado e deliberado ao longo do tempo. Não foi só dos tempos mais recentes, porque esta empresa negocia com a FEVICOM um AE, temos um acordo da empresa negociado há vários anos, desde que ela existe, em 1996 e antes com a anterior Covina, e esta empresa nos últimos 3 anos apresentou uma proposta na mesa negocial de não poder fazer, segundo a empresa, aumentos salariais durante 3 anos, 2019, 2020 e 2021, na perspectiva de que os trabalhadores se sacrificassem pelo futuro, porque poderia haver alterações de produção mais ligadas ao vidro de reposição e não tanto à transformação de vidro automóvel, e para isso, para esses investimentos, era necessária a compreensão e o sacrifício dos trabalhadores. Não foi uma decisão fácil dos próprios trabalhadores, mas o que é certo é que naquela suposta defesa da empresa e do seu futuro, quando isto foi colocado em 2018, e lembrar de facto que tinha havido recentemente um despedimento coletivo em 2013 de 50 trabalhadores, e pelo receio da perda dos postos de trabalho, os trabalhadores fizeram o sacrifício de ter durante 3 anos os salários congelados e não houve de facto atualização das tabelas salariais em publicação no BTE. E tudo estava, segundo o grupo, segundo a empresa, tudo estava a confirmar que iria haver investimentos e que a empresa, noutras áreas de negócio ligadas ao vidro, continuaria. Tudo isso caiu por terra. Nem os investimentos foram feitos, nem houve justificação por parte da direção da Saint-Gobain Securite, nem junto da FEVICOM, nem junto da Comissão de Trabalhadores, nem do sindicato, nem dos trabalhadores, porque é que não foi? Porque, entretanto, o grupo mudou de opinião. Mudou de opinião, não só deixou de fazer investimentos em Portugal, na unidade de Santiaria da Azóia, porque o grupo está presente no país, noutras áreas de negócio mais ao norte,
e aqui na Saint-Gobain Glace, não fez o investimento, não houve, aliás, até houve sinais contrários, nomeadamente, digamos, no desviar de encomendas e de produção para outros países, nomeadamente para a Itália, de um tipo de produto que se fazia aqui em Santiria da Azóia, que eram aqueles vidros maiores para caminhões, vidros de grande dimensão, e outras produções, desviaram para a Itália, nomeadamente, e não se fez aqui investimento. Ou seja, esses 3 anos em que os trabalhadores deram o seu contributo no sentido de não aumentar os custos, já agora entre aspas, entre parênteses, os custos também aumentaram em relação ao vidro, a partir do momento em que em 2008, 2009, a Saint-Gobain Glace, a única fábrica produtora de chapa de vidro, também por decisão do grupo, deixou de produzir. Obviamente, se produzia chapa de vidro na fábrica que estava do outro lado da estrada, ali mesmo ao lado, e se o vidro passou a vir de fora, nomeadamente de Espanha e outras fábricas, o preço da matéria-prima, neste caso, teria mesmo que aumentar. Portanto, isto foi toda uma estratégia pensada, já sabia com o encerramento, com o fim da produção de vidro em Portugal, o vidro para todo o país e também para a Securite, para a transformação para a vida automóvel, ficaria bastante mais caro, portanto, sabia-se que isto tinha consequências. Portanto, se o grupo não investisse noutras áreas de negócio que também tem, e não são poucas, mais cedo ou mais tarde se chegaria a uma situação de facto consumado, criado propositadamente, e nós dizemos que nada disto foi decidido no verão passado. Portanto, foi um processo planeado, deliberado, pensado e sacrificando os trabalhadores e criando-lhes expectativas completamente infundadas. E daí também um ónus em termos psicológicos, sociais, que este grupo Saint-Gobain causou nos últimos tempos. Portanto, foram 3 anos de salários congelados, foram 3 anos e mais sem investimentos, com situações como no verão, este ano no verão, nas férias dos trabalhadores, a empresa procedeu a obras de conservação e manutenção dos equipamentos de muitos milhares de euros, dando a ideia que quando regressassem de férias que a produção iria ser retomada, e no primeiro dia depois de férias os trabalhadores são informados do despedimento coletivo, assim, de repente. Portanto, esta falta de investimentos não foi por acaso, foi argumentado 2 aspectos que nós aqui trazemos, a questão dos prejuízos e a questão da contração do mercado automóvel. Ora, os prejuízos desta empresa refere-se a um período de 96 até 2021, o último resultado líquido conhecido de 2020, e a empresa, um dos fundamentos são os prejuízos de cerca de 8 milhões de euros. Mas estes prejuízos de 8 milhões de euros em 3 anos não podem esconder 25 anos de atividade, em que a soma dos resultados líquidos, a soma, mesmo considerando os prejuízos da empresa, que se verificaram em 5 anos dos 25, totalizam mais de 63 milhões de euros de lucros líquidos, já deduzidos estes prejuízos. E não é por 2 ou 3 anos que uma empresa fecha, particularmente porque tem sustentabilidade financeira no próprio grupo. Pode é o grupo não querer ter sustentabilidade financeira, e foi isso que demonstrou. Portanto, a empresa não é pelos lucros de 3 anos que tinha motivos para encerrar, pensamos nós e defendemos isso. E quanto à contração do mercado automóvel, vivemos um tempo de pandemia, naturalmente teve reflexos no consumo, como é óbvio, mas as próprias empresas que estão em Portugal, como a Auto Europa, o principal cliente da Saint-Gobain Securite, considerou que os últimos anos foram dos anos mais rentáveis. Aliás, são declarações públicas dos próprios diretores da Auto Europa, e eles sabem com certeza do que falam. O mercado automóvel está sim em transformação, em transformação de passagem dos motores de combustão para elétricos e híbridos, como sabemos. Portanto, há toda uma alteração profunda no mercado automóvel, mas é no sentido de alargamento de áreas de negócio e não o contrário. Portanto, os fundamentos, todos os trabalhadores tiveram conhecimento e tivemos a ocasião, através da FEVICOM, também de rebater, em conjunto com a Comissão de Trabalhadores, esta matéria. Portanto, achamos de facto que foi um despedimento planificado no tempo, foi deliberado, foi construído para chegarmos à decisão final que a empresa, apesar das 5 reuniões, apesar de todo o esforço que foi feito internamente para alterar esta posição, até ao limite não o fez.
e anunciou logo em agosto 130 despedimentos com uma indemnização 50% superior ao mínimo legal, e concluiu depois de 5 reuniões, não com 130, mas com 124, que há uma diferença pequenina de 6 trabalhadores, mas mesmo isso foi conquistado por necessidade óbvia, desde o início, de defender o emprego para estes trabalhadores, que de um momento para o outro, nestas idades e com as suas vidas familiares e pessoais organizadas, se viram confrontados com isto. Portanto, a empresa, se não fosse alguma pressão que foi feita durante todo este tempo, por parte dos trabalhadores, teria sido aquela decisão inicial, pura e simplesmente. Entretanto, veio prestar declarações públicas dizendo que tinham sido criadas alternativas de emprego para pelo menos 97 trabalhadores. Ora, convém dizer que estas alternativas são supostas vagas de emprego num determinado momento, mas falamos de empregos fora do país, no norte do país, noutras empresas que não estão garantidos à partida que sejam para estes trabalhadores. São ofertas de mercado, entre aspas, vagas de emprego que nem sequer são das mesmas categorias profissionais e já agora muito longe dos salários praticados na Saint-Gobain Seguridade. Portanto, também é uma forma de estar a contribuir com este despedimento coletivo para uma redução do salário real, porque fruto da riqueza que foi criada, fruto das reivindicações ao longo dos anos nesta empresa, os salários situam-se acima dos 1.000 euros, subsídios de turno também, que são trabalhadores de elaboração contínua, são valores salariais de rendimentos de famílias que não têm nada a ver com as ofertas de emprego, entre aspas, que estão a aparecer e que na totalidade dos casos se situam em valores muito abaixo do subsídio de desemprego que estes trabalhadores vão ter direito no final do ano. É disso que estamos a falar, um abaixamento também provocado por esta via. As duas últimas questões muito rápidas. Falamos de operários qualificados num país que carece de trabalhadores qualificados. Terceira questão, que depois poderei dizer mais adiante, o sindicato, a Federação e os trabalhadores e a Comissão de Trabalhadores temos propostas alternativas em relação a esta matéria. Sobre isso, se calhar já deve estar em cima do tempo, falaremos depois, porque gostaríamos muito que os senhores deputados e as senhoras deputadas tomassem em conta aquilo que já apresentámos junto do senhor Secretário de Estado Adjunto da Economia. Obrigada. Muito obrigado. Na resposta conjunta de que vão dispor para responder aos grupos parlamentares, poderão desenvolver mais alguns aspectos que aqui referiram nesta resposta individual. Passamos então à ronda pelos grupos parlamentares e para intervir pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Rita Borges Madeira. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Também eu volto a cumprimentar os senhoras e os senhores deputados que nos acompanham tanto aqui na sala como através do registro online e, obviamente, um cumprimento também especial à Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro, também na pessoa da sua coordenadora Fátima Messias e também do representante do STIV, do Sr. Pedro Milheiro, que também já tivemos o prazer de o ouvir na audição anterior. Reiterar também, obviamente, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista encontra-se preocupado com esta situação, como não poderia deixar de ser, e que também por isso desencadeou este número de audições em que agora ouvimos a Federação. Começando aqui um bocadinho também pelo um dos pontos que foi mais focado até agora, tanto nesta como noutra audição, tem a ver com a questão da viabilidade da empresa. Já percebemos que a administração, que também foi aqui ouvida a semana passada, foca muito esta questão e obviamente que diz que a empresa não é viável porque os seus custos de produção aumentaram, porque os lucros são menores, porque têm perca de lucros há 3 anos, mais substanciais há 3 anos, apesar disto já acontecer há alguns anos atrás. E agora, e depois também um bocadinho de ter sido esclarecida na audição anterior, eu coloco aqui uma questão que tem a ver com os investimentos que também agora aqui falaram, não é? Falaram da questão de haver promessas de investimentos anteriores. Aliás, não houve aumentos salariais nos últimos 3 anos, os salários estiveram congelados exatamente com a desculpa de que seria necessário haver aqui alguns investimentos nesta empresa, nestas instalações, e afinal parece que não existiu investimento. E não existiu investimento porquê? Perguntava à Federação, se nos sabe obviamente responder. Porque o investimento foi feito noutras empresas em Portugal, foi feito noutras empresas fora de Portugal,
o que é que aqui se passou. Será que não existia de facto aqui alguma possibilidade de poder haver uma reestruturação desta empresa, uma vez de que a empresa deixou de produzir o vidro, mas o vidro é importado de outros locais da mesma empresa. Não poderíamos voltar aqui, ou haver aqui uma reestruturação nesse sentido? Será em Itália os custos de produção são mais baixos que em Portugal? Não sei. Ou pretendem instalar também uma empresa semelhante a esta num país que tenha custos de produção mais baixos? Nós obviamente que acreditamos que houve aqui prejuízos de parte da empresa, mas também sabemos que estas empresas, e não falo agora só para esta, mas estas multinacionais também têm que aprender e têm que perceber que, para além daquilo que é as perdas que são feitas, obviamente, em primeira mão por parte dos trabalhadores, o país também perde. É uma produção que deixa o país. Não podem instalarem-se em Portugal, estarem cá 2 ou 3 anos, 4 ou 5 anos, retirarem aquilo que entendem por retirar e depois de repente abandonar sem mais nenhuma justificação. Está na altura também de perceber que estas empresas têm essa responsabilidade, têm também uma responsabilidade social e têm que também devolver ao país aquilo que o país apostou nelas. E apostou nelas também, como já falámos, nestes momentos mais difíceis, nos apoios que o Estado também fez à empresa, através dos layoffs e também aquilo que foram as ajudas através dos apoios financeiros a fundo perdido também da União Europeia. Outra questão que queria também aqui aprofundar tem a ver com as medidas e aquilo que também falou agora a Sra. Coordenadora Fátima Messias. Sabemos que tem havido reuniões com a DGERT, sabemos que já existiram 5 reuniões, sabemos também que houve aqui alguma evolução desde a primeira reunião, desde o ponto de partida, daquilo que foram as propostas da empresa para aquilo que chegámos até agora. Gostaríamos de saber também o ponto de situação e também quais foram as medidas propostas, as medidas alternativas propostas pela Federação e pelo Sindicato e pela Comissão de Trabalhadores e também as medidas de compensação para aqueles trabalhadores que não podem ser integrados nestas soluções, destas medidas alternativas. Falou-se aqui também na questão dos 97, penso que sejam 97 trabalhadores que de alguma maneira podiam ser integrados noutras empresas, tanto do grupo como fora do grupo, mas também não, pelo que também tenho vindo a perceber, se calhar é que isso só não passa também aqui de alguma boa intenção, mas não existe ainda em concreto, ou não existe nada em concreto. E mesmo que exista, também não nos podemos esquecer que existem aqui a questão das remunerações, existe a questão de outros direitos que também têm que ser assegurados, como por exemplo o acordo de empresa, como a questão que também, que é importante também dos seguros, que eu sei que estes trabalhadores também tinham determinados seguros, e é preciso perceber se estes direitos também serão assegurados se houver esta deslocalização dos trabalhadores, tanto para empresas do grupo como para empresas fora do grupo. Termino, Sr. Presidente, também já me excedi o tempo, obviamente também dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista irá obviamente continuar a acompanhar esta situação, iremos estar atentos e também questionaremos quem tivermos que questionar, caso assim seja necessário. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Federação, Coordenadora Nacional da Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro. Que importante, estão todos em consonância, quer a Comissão de Trabalhadores, quer a Federação, quer o Sindicato, o CITIV, que também ouviríamos hoje durante a tarde. E, portanto, dada a importância do tema, já falamos há pouco na audição com a Comissão de Trabalhadores de aspectos que nos preocupam e, em primeiro lugar, também solidariedade aos trabalhadores que estão envolvidos, que no fundo são todos os trabalhadores da empresa, são 124, 130 dos quadros da empresa, mas também muitos postos de trabalho indiretos e, portanto, isto ascende a quase 200 trabalhadores num setor que consideramos estratégico para Portugal, que é dentro do cluster do setor automóvel,
que Portugal se tem vocacionado nas últimas 2 décadas, da perda de uma das componentes importantes, que é a produção de vidro para o setor, e que isto traz alguns problemas, até porque trata-se de uma empresa, a Covina, que tinha sido nacional e, portanto, foi privatizada, e assume aqui uma maior intendência por parte do setor público nas alternativas a avaliar, e quais são, então, e a Sra. Presidente disse, e não teve tempo na sua intervenção inicial de falar nas propostas alternativas que tem sobre esta matéria, que falou ao Sr. Secretário de Estado, se gostaria de lhe perguntar quais são, em concreto, e se nos poderá aqui falar. Este é um assunto que já ouvimos também a administração da empresa. Há pouco o senhor representante da Comissão de Trabalhadores disse-nos que a administração apenas se limitou aqui a ler um papel. Nós fizemos várias perguntas, nomeadamente nesta questão dos fundos públicos que foram postos na empresa e nos fundos comunitários. Foi-nos dito que na empresa não, mas ficamos agora a saber que no grupo sim. E, portanto, o grupo continua a ser apoiado e tem outras tendências em Portugal, outro nível de possibilidades de integração, porventura, de postos de trabalho e de operários qualificados. Não há forma de nós obrigarmos diretamente que assim seja, mas temos pelo menos a componente de sabermos que houve acesso a fundos públicos e, portanto, o Estado tem aqui uma maior intendência nesta matéria. Também sabemos, e que foi-nos dito pela administração, até com um estudo apresentado, que só no final deste ano, na projeção do final deste ano, é que a autonomia financeira e os resultados os capitais próprios passariam a ser negativos, o que é algo também difícil de entender para quem tinha há 3 anos atrás uma autonomia financeira elevada de superior a 50%, tinha 52%, como é que se vai então de despedimento coletivo em despedimento coletivo? Fizeram-se 2, houve congelamento de salários, houve congelamento de carreiras, houve, porventura, acordo com os trabalhadores no sentido de proteger os seus postos de trabalho, e agora o culminar disto tudo é encerrar a empresa, fazer um despedimento coletivo e esquecer-se que houve esse historial para trás, por um lado, e por outro lado a questão pública dos apoios que receberam. E há, de facto, não vamos esconder, muitos impactos económicos e sociais na região de Lisboa, mas também a nível nacional, por ser uma empresa, como disse, que deveria ser estratégica e que foi pública e que tem um papel importante no cluster do setor automóvel, do qual dependem em Portugal muitas dezenas de milhares de postos de trabalho, e esta é, no pós-férias, no pós-desconfinamento da economia, uma má notícia, esta intenção da empresa francesa de vir a fazer esta questão. E, portanto, as perguntas que trazia era esta: quais são as alternativas e o que é que nós porventura iremos também, se calhar, ter outro nível de medidas, quer ao nível do Governo, quer ao nível aqui do Parlamento, mas gostávamos de saber também, já o fizemos junto à Comissão de Trabalhadores, junto à Federação, o que é que entendem que nós podemos fazer mais, no sentido de dar eco e de travar esta medida que, como disse, consideramos injusta por tudo que aqui elenquei, mas por a situação e os impactos económicos e sociais, principalmente nesta fase, em que também, se não aderir, se a empresa diretamente não teve acesso a fundos comunitários, teve no grupo, mas teve diretamente ao nível do layoff simplificado e durante alguns meses. E por isso eram as perguntas que lhe deixava, mostrando solidariedade total nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar Fátima Messias, coordenadora
e representante da FEVICOM. Já tivemos a oportunidade também de ouvir o Pedro Milheiro na audição anterior com a Comissão de Trabalhadores, e penso que este conjunto de audições, e esta também reforçou, nos permite ter reconstituir o percurso histórico do que foram sendo as decisões da empresa que conduziram a este desfecho. E acho que foi muito eloquente aquilo que foi dito sobre o modo como houve esse processo planeado, deliberado ao longo do tempo para ir desmantelando a produção de várias das dimensões que estavam envolvidas e que tinham ligação com esta unidade produtiva, e particularmente como a deslocalização por parte do grupo da produção, nomeadamente do vidro, foi colocando problemas crescentes, e portanto há aqui não há aqui, digamos, uma fatalidade, nem um acontecimento que tenha a ver com uma crise recente no setor do automóvel, com os resultados da pandemia, mas houve uma estratégia que foi desmantelando a capacidade desta unidade produtiva de continuar a ter o papel que tinha na cadeia de produção deste grupo. E portanto, isso fica muito claro, por um lado, e também fica muito claro que neste processo todo não só não houve, obviamente, transparência por parte do grupo, como foram sendo exigidos aos trabalhadores sacrifícios, agitando ou invocando um plano estratégico, uma alternativa, um futuro que na verdade já estava a ser anulado ou estava a ser destruído. Não tenho muitas perguntas, a não ser a vontade de ouvir aquilo que ainda ficou por dizer, nomeadamente sobre as alternativas que o sindicato, que a Federação, que os trabalhadores foram apresentando relativamente a este processo. Nós também entendemos, e sem querer repetir-me, entendemos que obviamente a lógica do capital é essa mesmo, não tem nenhum critério de coesão social, de racionalidade económica, de respeito pelos trabalhadores, de respeito pelos territórios, é apenas uma lógica de acumulação do capital e, portanto, sabemos que é assim que funciona o capitalismo, e é por isso que ele é um sistema e um modo de produção irracional. Agora, tem que haver leis, tem que haver intervenção do Estado, precisamente para que não seja apenas essa a lógica que preside. E por isso é que, nomeadamente, sobre a questão dos despedimentos, apesar de tudo, faz toda a diferença saber qual é o enquadramento legal que nós temos. Já aqui referi que um grupo que tenha lucros devia estar impedido de despedir, mas também, evidentemente, as leis dos despedimentos que venham da Troika, e não consigo deixar de dizer isto, apesar de o Sr. Deputado do PSD manifestar aqui a solidariedade, mas nós sabemos que estes processos também acontecem porque nós continuamos com um enquadramento que é altamente permissivo relativamente aos despedimentos e que faz com que, nomeadamente, pelo valor das compensações, nomeadamente pelas regras dos despedimentos coletivos, nomeadamente pela regra que impede os trabalhadores de contestarem despedimentos que considerem ser ilícitos, a menos que prescindam da sua compensação, tudo isto cria o ambiente que faz com que para estes grupos compense este tipo de processos, porque é fácil e é barato despedir em Portugal. E isso é uma responsabilidade também do Parlamento. Já múltiplas vezes insistimos, estamos neste momento também no quadro do orçamento a discutir, o debate orçamental, a discutir também isso, mas isso faz toda a diferença. E depois, claro, as alternativas em termos de garantir que este conhecimento, estas competências, esta capacidade produtiva no país não são desperdiçadas, e há uma coisa que já foi falada na audição anterior, mas se talvez pudessem desenvolver um pouco, que já foi aqui dita pelos representantes dos trabalhadores, creio que a deputada do PCP também já se referiu a isso, que tem a ver com a questão da licença para a produção de chapa de vidro plano em Portugal e com o facto de
ao ser essa licença um exclusivo desta empresa e com o facto de este grupo, que não é sequer português, é um grupo multinacional, de ter o exclusivo da licença, mas não estar a fazer a produção correspondente a essa licença, isso é também uma forma de condicionar o mercado e a produção portuguesa. E, portanto, também aqui, se calhar, o próprio Estado tem que intervir, porque não se pode atribuir licenças a empresas que depois não as utilizam e que, pelo contrário, utilizam esse direito à licença para, por um lado, acabar com a produção, mas não deixar que essa produção exista. E, portanto, para além das alterações legislativas, que alternativas é que poderia haver para a manutenção desta unidade, ou da produção, ou da utilização desta licença, ou do aproveitamento, da valorização das competências destes trabalhadores especializados? Penso que aqui é uma intervenção que o Governo pode ter e que o Parlamento pode exigir ao Governo que tenha, ou pressionar o Governo nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço desde já também a intervenção da coordenadora da FEVICOM, Fátima Messias, com um conjunto de elementos que eu penso que se juntam ao que foi dito também pela Comissão de Trabalhadores e que nos permitem, de alguma forma, diria eu também, tirar algumas conclusões ou fazer aqui uma súmula de toda esta situação. Desde logo, algo, e que já dissemos anteriormente, é que é fácil e é barato despedir no nosso país. E isso é evidente até pela forma como este mesmo grupo várias vezes recorreu a esse instrumento, não só na Securite, mas em outras empresas também do Grupo Saint-Gobain, e como muitas empresas no nosso país estão a recorrer continuadamente a instrumentos de despedimento, nomeadamente despedimentos coletivos. Em vários momentos foi possível esta Assembleia travar situações desta natureza, seja em iniciativas legislativas que o PCP apresentou relativamente às matérias do despedimento, das indemnizações e dos critérios para os despedimentos, mas também em propostas que apresentamos para que no atual contexto não se pudesse despedir no nosso país, para que fossem suspensos e proibidos os despedimentos no nosso país, sabendo o oportunismo que iria existir, nomeadamente por parte do grande patronato, para utilizar a situação epidémica como pretexto para retirar direitos e para despedir. E, infelizmente, esta é uma realidade que se está a confirmar. Mas a maioria desta Assembleia não quis travar essa situação, sendo que o PCP o propôs mais do que uma vez. O que também nos parece claro é que esta situação concreta é, efetivamente, uma opção por parte de um grupo económico e por parte de uma multinacional com o objetivo de maximização de lucros. E uma maximização de lucros, seja elas com um não investimento que estava assumido e que não é feito, com deslocalização de produção, com despedimento de trabalhadores e, ao mesmo tempo, exigindo sacrifícios por parte dos trabalhadores, mas não lhes falando verdade sobre os seus objetivos e sobre o que pretendem, efetivamente, para a sua unidade. Neste caso concreto, estamos a falar de uma empresa que um governo do PSD privatizou, que um grupo francês comprou, que vários governos do PSD e do PS também atribuíram dinheiros públicos a uma multinacional que continuou a gerir toda a situação em função dos lucros que obtinha e da sua acumulação. E numa gestão que também significa, no caso concreto, o desmantelamento da Covina, de uma empresa importantíssima do nosso país que era pública, com todas as consequências também que isto tem para o setor vidreiro no país, e eu penso que isso era também algo que era importante podermos abordar, ou que pudessem também abordar na vossa intervenção. Confirmando-se também nesta situação o erro que é e o prejuízo profundo que é quando os vários governos criam condições para se entregar nas mãos de multinacionais a nossa produção e a produção nacional. No caso concreto, com a licença de produção de vidro plano, porque quem a tem no nosso país, quem tem a licença dessa produção é uma multinacional francesa que põe e dispõe a seu belo prazer desta atividade, que não produz e que não deixa produzir e que está efetivamente numa posição monopolista. E era também importante percebermos as consequências da multinacional ter esta licença, de não fazer nada com ela, mas não deixar também que outras empresas possam fazer a produção neste setor.
queria ainda aqui, e acho que também era importante que aqui colocassem, como também já manifestaram vontade na vossa intervenção inicial, de um caminho de futuro que seja naturalmente, como também colocaram, de defesa dos direitos dos trabalhadores, de postos de trabalho, de produção. De futuro para aquelas instalações e de um futuro que contrarie um cenário de desaparecimento de postos de trabalho e que contrarie um cenário de degradação das condições sociais dos trabalhadores e das suas famílias. E de continuidade da atividade, naturalmente, neste mesmo setor, aproveitando o conhecimento de trabalhadores que são altamente qualificados. E também aproveitando as necessidades que existem neste setor. Porque eu penso que também era importante conhecermos aqui, e aproveitando até a presença da própria Federação, os impactos que o fim inequívoco, o desaparecimento desta unidade de um ponto de vista de postos de trabalho, o fecho da fábrica e a sua paragem completa, as consequências que isto também tem no setor, nomeadamente em micro, pequenas e médias empresas que também dependem deste grupo económico e desta multinacional na sua atividade. Porque estamos a falar de postos de trabalho, mas estamos a falar de produção e estamos a falar de atividade económica no nosso país que está também dependente da Saint-Gobain e cujas ações têm naturalmente impacto na atividade dessas várias empresas. E considerando também as várias empresas que a própria Federação representa, perceber também estes impactos mais alargados, além da vida e dos prejuízos que estão a ser causados aos 130 trabalhadores diretamente atingidos neste despedimento coletivo, agora 124. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Terminada a intervenção dos grupos parlamentares, para uma resposta conjunta, no caso dispõe de até 20 minutos, correspondendo aos grupos parlamentares que entenderam intervir. Portanto, nesse período de tempo de até 20 minutos, tenho a palavra à FEBICOM para depois encerrarmos a audição. Obrigada, senhores deputados e senhoras deputadas. Então, seguindo a ordem, se bem que hajam questões comuns, como colocou a senhora deputada Rita Madeira, do Grupo Parlamentar do PS, em relação à viabilidade da empresa. Há aqui um dado que conta muito sobre a viabilidade desta unidade e da responsabilidade de quem ela tem. A Saint-Gobain Security Portugal produzia cerca de 39%, 40% para mercado interno, basicamente para a Auto Europa e para mais algumas empresas do setor automóvel. Os restantes, cerca de 60%, vendia ao grupo. Portanto, esteve sempre na mão do grupo as vendas desta empresa, porque ela própria, portanto, isto é mesmo negócio interno. Portanto, é o grupo que é aqui o centro da decisão. Os custos de produção já referimos, portanto, aumentaram a partir do momento em que deixámos de ter produção de vidro, um prejuízo de facto económico para o nosso país e para a própria empresa, que ficou mais dependente, como já disse. Os prejuízos desta empresa, nós sabemos que se o grupo optar por não comprar a Saint-Gobain Security Portugal e comprar a Saint-Gobain Security em Marrocos, por exemplo, é claro que as receitas vão para quem vende. Neste caso, o próprio grupo tem nas suas mãos tornar mais produtivas e mais rentáveis umas unidades e deixar de ter outras. Para onde foi o investimento que não se fez em Portugal? É uma boa pergunta que a senhora deputada faz e que os trabalhadores também fazem. Só sabemos que no relacionamento entre países e entre governos, França e Marrocos celebraram protocolos de acordos comerciais e que, por acaso ou não, diversos negócios de componentes para automóveis estão-se a deslocar para Marrocos. E também se constou, na altura, que em vez de o grupo estar a investir em Portugal e no seu desenvolvimento económico e social e regional, estaria com outros interesses ligados para o outro lado. Será isso? Isto tudo está no ar. Portanto, com certeza aqui o que aconteceu é que os interesses económicos sobrepuseram-se aos interesses políticos no nosso país. E isto também é uma adulteração daquilo que é, pensamos nós, a nossa Constituição. Sabendo o peso que têm os grupos económicos e as multinacionais, é um facto, todos os países necessitam de desenvolvimento e de empresas, mas isto tem limites.
tem limites na utilização de um país, do seu solo, dos seus trabalhadores, da sua economia, do seu próprio desenvolvimento. Portanto, estamos de acordo que, de facto, esta situação, parecendo que está sediada em Santiria da Azóia, tem uma implicação e tem projeções nacionais. Pelos impactos que tem, e falamos do setor do vidro, que é um produto de que Portugal carece em todos os setores, não só na construção civil, mas em todos. Todo o vidro de embalagem, tudo que é de vidro e cada vez se fabrica mais e bem de vidro em alternativa ao plástico. Portanto, estamos perante um produto de futuro, um produto que o país precisa de ter e deixou de ter, de facto, em termos de produção e agora neste vidro de automóvel. O investimento não veio para cá por opção do grupo. E mesmo o layoff, há pouco falou-se do layoff que a empresa teve entre março e junho de 2020, foi um layoff, suponho que já saibam, suportado a 100%, e a empresa aparece com uma imagem muito benemérita, mas a empresa cumpriu a obrigação que o próprio acordo da empresa reclama e exige. Tem uma cláusula em que, se houver uma paragem de produção que não seja da responsabilidade dos trabalhadores, é-lhes garantido a retribuição por inteiro. Pronto, foi só isso e nada mais. Se não fosse o AE, a empresa não o tinha feito. Outra questão, as 97 ofertas de emprego são o que são? São o que são? São possibilidades muito abaixo daquilo que os trabalhadores hoje têm e resultaria numa redução para menos de metade do rendimento do agregado familiar, sem sombra de dúvida, para além do desperdício de mão de obra qualificada, voltamos a dizer, porque são trabalhadores que, trabalhando na única fábrica que tinha esta especificidade, têm um saber, uma competência e formação que foi adquirida, que se a perderem, nem outras empresas ganham com essa qualificação, nem os próprios trabalhadores podem continuar a utilizar aquilo que durante anos, mais de 20 anos, quase 30 anos, aprenderam. Medidas alternativas e compensação. As medidas alternativas em relação ao processo de despedimento coletivo, desde a primeira hora os trabalhadores e os sindicatos sempre estivemos numa postura de encontrar alternativas. Dentro do próprio grupo, encontrar alternativas para aquela fábrica. Ora bem, e é aí que situam as propostas, e já agora diria a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que falaram, que todos cruzaram aquela questão que não colocámos no início. O que é que nós pensamos sobre as alternativas e os trabalhadores? A proposta é dos trabalhadores, dos atuais trabalhadores, e tivemos também o contributo de alguns técnicos ligados à antiga Covina que também contribuíram para esta proposta. O que nós defendemos é, a empresa até agora nunca clarificou muito bem que destino quer dar às instalações da fábrica em Santiria da Azóia. Até hoje ainda não percebemos bem. Primeiro parecia que iria ser um espaço de logística, mas depois não é, porque há um armazém no Carregado e há dois ali junto à Auto Europa em Palmela. Portanto, armazém, eles disseram na última reunião, a administração, que não seria. Mas nunca clarificaram o que é que se pretende fazer dos terrenos da fábrica em Santiria da Azóia, que estão lá, todos. Todas as linhas de montagem estão lá, e já agora nós dizemos aqui que era bom que se tomem medidas, os trabalhadores estarão atentos para que se mantenham lá, para que não seja uma fábrica vazia, sem que ninguém se aperceba do que é que aconteceu da noite para o dia. Oxalá não, mas não seria caso, infelizmente, ímpar. Portanto, aquelas instalações estão lá e a primeira coisa que nós sempre defendemos é, então, utilizemos o equipamento que lá está montado, as linhas que lá estão todas de fabrico, tudo o que lá está, juntamente com os trabalhadores que estão disponíveis para continuar a trabalhar neste setor, para redirecionar a produção para outro lado. E aqui o que parece para nós mais, o que poderia ser uma solução é inovadora no nosso país, mas não é noutros. E pensamos que é uma ideia de futuro. Já foi lançado, particularmente em 2019, e depois a pandemia atrasou, penso que algum alargamento deste ramo de negócio, que é a possibilidade de as viaturas, automóveis, autocarros e comboios, inclusive, viaturas ligeiras ou pesadas, transportes públicos, poderem ter adaptações, no caso de ser de motor elétrico ou híbrido, adaptações com painéis solares para poupança de energia e maior autonomia de combustível, neste caso, de energia para se poderem deslocar. Ou seja,
A colocação de painéis de vidro no teto panorâmico de viaturas ou autocarros, panorâmicos ou não, ou fechados, mas a hipótese de colocar painéis de vidro, mesmo nos próprios vidros frontais ou dianteiros ou traseiros das viaturas, com filamentos elétricos, como painéis solares, as chamadas viaturas elétricas ou híbridas solares. Já são experiências em algumas marcas, nomeadamente a Toyota, a Nissan e outras, agora mais recentemente a Tesla, a americana, que está a vir para o mercado europeu, de forma a contribuir para a autonomia desta passagem de motores de combustão para elétricos, para a autonomia das próprias viaturas, que permitiria produzir a sua própria energia, ter maior autonomia de quilómetros, isto está em avanço em vários países, e também traria benefícios para o próprio consumidor, que poderia ter um carro elétrico sem estar tão necessário dos carregamentos sistemáticos nos poucos locais que há para carregar viaturas elétricas ou híbridas. Portanto, não é ímpar a experiência, no nosso país é nova, e mais, naquela fábrica podem-se fazer esses painéis de vidro para viaturas, bastante para isto introduzir os novos filamentos para que pudesse ser integrado em veículos, autocarros e automóveis com painéis solares. São os veículos elétricos híbridos solares. Com a independência energética que isto dava e com as facilidades de mobilidade das próprias viaturas, transportes públicos, inclusive. Esta era uma ideia, e é uma ideia sustentada em quem conhece que equipamento está lá montado, que potencialidades aquele equipamento tem, uma vez que estes vidros já são lá produzidos. Era só acrescentar o restante. E, portanto, haver aqui uma ligação, isto, obviamente, o repto lançámo-lo ao Governo, porque é ao Governo que cabe, através, e não só, à Assembleia da República também, contribuir para mover interesses, mover contactos neste sentido. Portanto, utilizar o equipamento, os trabalhadores, enquanto eles estão disponíveis, enquanto eles estão nesta situação, não pode demorar muito tempo, ficou a perspectiva no quadro dos projetos no atual plano de resiliência, dos vários projetos apresentados, há empresas no mercado, no nosso país, que poderão ter interesse neste ou noutros negócios também ligados ao vidro naquela fábrica, e se Lisboa pode não ser um local onde os fundos comunitários e os apoios sejam mais significativos, mas ter uma fábrica e ter trabalhadores qualificados é uma parte do investimento muito grande. Então, se há responsabilidade social por parte de uma empresa desta dimensão, a Saint-Gobain, que incluindo tem uma fundação em França que se dedica a causas sociais, então aqui não pode deixar de haver também uma responsabilidade social para com a freguesia, para com o concelho, para com o distrito, para com o país. E achamos que não se pode desperdiçar esta oportunidade. Portanto, utilizar a fábrica para nova produção. Licença da Saint-Gobain. Então, uma empresa que não produz, não fabrica, mas também não deixa que outros o façam, como é que pode manter nas suas mãos uma licença com esse objetivo? Portanto, esta licença, percebemos nas reuniões que tivemos com os dois Ministérios de Trabalho e Economia que havia desconhecimento da existência da licença, que parece ser de 1936, a sua origem, que 1936, a origem, tanto já muito antes do 25 de Abril, e depois da Covina, que já existia, porque é uma fábrica de muitos séculos no nosso país, e esta licença passou da empresa pública para a Saint-Gobain. Portanto, a licença é nossa, é de Portugal, é nossa. A empresa era nacional. Por isso, a questão é para que serve uma licença se ela não é utilizada. Então que se utilize por quem quer, por quem possa querer, sabendo nós que as multinacionais do vidro são 3 grandes multinacionais internacionais, que elas dominam o negócio no mundo, então mas qual é o papel do nosso governo, qual é o papel dos nossos órgãos de soberania, qual é o papel que nós temos nisto no nosso próprio desenvolvimento. Se não fizermos nada, decidem por nós. Portanto, eu acho que aqui deveríamos, de facto, clarificar com a Saint-Gobain, se a licença é para produzir, então que produza. Se não é para produzir, então que devolva à origem, de onde ela saiu, do próprio país, e voltar às mãos do Estado. Estas são propostas que temos em cima da mesa.
de dizer que da parte do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, em particular, porque temos tido contactos mais frequentes e depois da manhã os trabalhadores voltam a manifestar-se em Lisboa, junto também ao Ministério da Economia da próxima sexta-feira, dia 22. Aí é que temos encontrado espaço para colocar estas propostas e sem segurança de que poderemos encontrar saída, mas pelo menos com a perspectiva que até meados de novembro poderá haver alguma luz sobre interesses para aquela fábrica. Deram-nos também mais algumas informações sobre grupos económicos do nosso país, do norte do país, que poderiam estar interessados, mas para já o próprio Ministério dirá mais adiante se isso foi caminho que andou. Portanto, aqui há de facto um peso muito grande que o Estado português, envolvendo o Governo, a Assembleia da República, o Estado português, todos nós, devemos fazer. Se não desperdiçamos recursos, desperdiçamos o que temos. E não devemos fazê-lo. Medidas alternativas na altura do processo de despedimento coletivo. De facto, a lei do despedimento coletivo é uma lei que facilita os despedimentos. Os estudos económicos são feitos pela empresa, os dados são trabalhados pelas empresas, a parte económica, quem domina os números, conclui os resultados que eles podem ter. A empresa apresentou um estudo com perspectivas e indícios de evolução do mercado automóvel. São indícios, são perspectivas, podem ser, podem não ser, mas não nos espantaria se estes indícios caíssem por terra e depois o negócio mais adiante já se revelasse um negócio lucrativo de acordo com as conveniências. Nós sempre dissemos que hoje a lei dos despedimentos coletivos desencoraja os trabalhadores despedidos a recorrerem aos tribunais, porque ou conseguem ter especialistas que em pleno tribunal são nomeados pelo tribunal, consigam comprovar que os números das empresas não são aqueles e rebaterem as razões económicas apresentadas, ou muitas vezes os tribunais acabam por dar sequência aos despedimentos coletivos por causa de não terem outros meios de contraprova, digamos assim, que argumente. Portanto, os despedimentos sai barato às empresas despedir, de facto, e para além disso, esta situação de devolução ou não recebimento da indenização para depois, no final, poder voltar a recebê-la ou não, isto é terrível, é dramaticamente desencorajador de colocação e para além do tempo depois que demora em tribunal. As alternativas então seriam estas, já respondendo também ao Sr. Deputado do PSD, Eduardo Teixeira. De facto é um setor do vidro essencial. São mais do que os 124 trabalhadores, é verdade, como disse bem, são 200, entre trabalhadores diretos e indiretos. Todas as empresas subcontratadas na Saint-Gobain Security despediram os seus trabalhadores, com a justificação do despedimento coletivo da Saint-Gobain Security. O setor automóvel em Portugal não deixará de também ser influenciado negativamente por este encerramento, porque as componentes estão lá fora. Portanto, se nós vimos há pouco tempo na maior fabricante de automóvel, a Auto Europa, que parou várias vezes a produção com os componentes que não vinham da Ásia, agora passou a haver outro componente também que fica lá fora, que é o vidro automóvel, também para a própria Auto Europa. Portanto, indiretamente, os reflexos negativos do encerramento da Security também se estendem a outras empresas do setor automóvel. E, de facto, como disse a Sra. Deputada do PCP, Diana Ferreira, a outras empresas ligadas ao vidro. Desde que a Glass fechou, tudo quanto e são milhares de trabalhadores e milhares de empresas do setor da transformação de vidro que fazem os vidros destas portas, das janelas e outros materiais da produção, todas estas pequeninas empresas passaram a comprar o vidro muito mais caro. O vidro está caríssimo no nosso país. É um produto caro e torna-se mais caro porque há menos. E aí as multinacionais também jogam com o preço do vidro no mercado internacional, porque quanto mais procura houver, mais ele sobe de preço, como sabemos, não é? Os célebres mercados a funcionarem, para o bem e para o mal, e quando se faz aqui uma encomenda de vidro não demora menos de 2, 3 meses a chegar. E para um país que também quer continuar a desenvolver-se, nomeadamente na construção civil, este é mais um fator de agravamento de outros negócios. E das empresas de transformação de vidro. São empresas pequenas, empresas familiares, com poucos trabalhadores. Qualquer aumento significativo nos preços da matéria-prima pode pôr muitas delas em risco, aumentando o desemprego, aumentando os encargos para o Estado e para a Segurança Social, etc. Portanto, de facto, não é Santiria que está aqui, é o país
país todo que está em causa com o encerramento desta fábrica. E por tudo o que dissemos e que poderemos dizer, este foi um processo de má-fé contra os trabalhadores. Foi um processo de má-fé contra os trabalhadores. O grupo sabia o que queria fazer e enganou-os. Enganou-os. Isso não se faz. E o próprio grupo teve outro tipo de procedimento em Espanha e em Portugal não teve. Porque há pouco tempo fechou fábricas em Espanha e atribuiu aos seus trabalhadores compensações superiores a 30 mil euros, 35 mil por cada um, como compensação pelo tempo, pelo ónus que isso causa, e aqui foram incapazes porque não o quiseram fazer. Portanto, o grupo, entre trabalhadores, tratou ainda mais mal os trabalhadores portugueses. E isso também não pode ser posto de parte. Não se podem tratar as pessoas assim. Foi má-fé, sim. Nós achamos que é um processo de má-fé. E cínico, porque a direção aparece como sendo aqui a salvadora que fez tudo, até está, o próprio diretor até está na lista dos 130 despedidos. Não é a mesma coisa. Sabemos que os diretores transitam entre empresas do grupo, sabemos que os valores das indemnizações não têm nada a ver com o operário, nem sequer integraram os subsídios de turno, foi só o salário base e as diuturnidades. Subsídios de turno não são integrados, que esta é outra injustiça também que existe na parte dos rendimentos. Portanto, os trabalhadores portugueses dentro do grupo Saint-Gobain foram os mais maltratados. Foi o despedimento coletivo mais barato que o grupo Saint-Gobain fez. E não é para defender as outras empresas em Portugal. Não é isso. Não estão a defender nada. As outras empresas que estão sediadas no Norte, na Maia, etc., são de outros setores, estão ligados à construção, é outro ramo do vidro. Portanto, esta não teve influência vamos fazer um despedimento para não fazer mais. Nada disso. Nada prova isso. Portanto, houve má-fé, houve aqui muito cinismo em todo este processo e isso é imperdoável. E pronto, é isto. Muito obrigado. Terminamos a audição com a FEBICOM. Renovo os cumprimentos, agradeço a presença, as intervenções, os contributos que nos deixaram, quer Fátima Messias, quer o Pedro Milheiro, designadamente na audição anterior, e às senhoras e aos senhores deputados fazemos aqui uma ligeira pausa, mas imediatamente prosseguiremos os nossos trabalhos para a ordem do dia da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Muito obrigado mais uma vez.